Para lembrar o Dia da Infâmia, o 8 de janeiro de 2023, o Alexandre de Moraes deu entrevista para 2 jornais. Ele falou sobre golpismo, quais eram os planos absurdos dos presos no 8 de janeiro e muito mais. Quem traz os detalhes dessa história é a Ad Ferrer no nosso plantão do Meteoro. E aí, Ad, então a gente tem muita coisa para falar sobre essa entrevista do Alexandre de Moraes. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Andou falou bastante agora, porque tem vários veículos de comunicação, perfis, etc., pesquisadores também, que estão relembrando essa data, né? Porque faz um ano e as pessoas já esqueceram o que aconteceu. Aí o jornal O Globo está fazendo uma série de reportagens. A primeira que eles fizeram foi uma entrevista com o Alexandre de Moraes, e eu trouxe a matéria para a gente ler lá mais ou menos por cima, porque a entrevista completa desse caso tem 8 minutos, né? E aí a gente não tem tempo para ler isso tudo. Mas vamos lá. Esse aí é a manchete. Um dos planos era me prender e me enforcar após o golpe, diz Moraes em entrevista um ano depois do 8/1. Mas antes da gente chegar nesse aí, vamos aos passos de formiguinha. Por quê? Ninguém sabia onde estava senhor Alejandro de Morales no dia 8 de janeiro de 2023. Nessa entrevista, ele diz, ele estava em Paris, viajando. Houve todo um aparato de segurança para que ele pudesse sair e voltar em segredo, porque ele era uma das pessoas mais visadas e mais ameaçadas do Brasil à época. Ele afirma também que o que chocou ele mesmo, de verdade, foi a inanição da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem já foi em manifestação em Brasília sabe muito bem do que ele está falando, né? A Polícia Militar do Distrito Federal é uma das polícias mais agressivas com manifestações, justamente porque tem todos aqueles prédios públicos a serem protegidos e a esplanada é gigantesca, gente, é muito ampla. Então, qualquer um que tenha uma ideia e um pouquinho a mais, ali o negócio tem que ser mais seguro, né? De acordo com o Alexandre de Moraes, e aí a manchete já diz, um dos planos era matá-lo, tá? Enforcá-lo e jogar o corpo dele lá por Goiânia, porque o batalhão de forças especiais de Goiânia era um foco principal aí dos militares que estavam envolvidos, inclusive o Ailton Barros, que é dito como o irmão do Jair Bolsonaro. Se você puder botar o vídeo aí pra gente ver ele falando sobre o plano? O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Então, realmente houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Aí, então, Everton, ele fala de 2 inquéritos diferentes, tá? Os inquéritos, na verdade, de 3 inquéritos diferentes, nessa mesma fala curta. Um inquérito que pesquisa e investiga as pessoas envolvidas na tentativa de explosão do caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília. Ali eles tinham contatos e tinham tentado entrar em contato com snipers, tá? Também, inclusive, então tem essa parte, esse inquérito. Ele tá falando do inquérito que foi aberto para investigar também os atos golpistas nos bastidores, tá?
ou seja, a questão mais intelectual da situação toda, que o governo Bolsonaro teria feito em forma golpista, e aí inclui as minutas golpistas, etc. e tal, que é o que ele fala da questão da BIM, né, de investigar os passos dele, e não só dele, tá? A gente teve várias pessoas que foram investigadas pela BIM através do First Mile, um software israelense, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E o terceiro é dos próprios presos, tá? Entre 8 e 9 de janeiro. Teve pessoas presas dentro dos prédios dos Três Poderes e teve pessoas que foram presas depois no acampamento à frente do quartel. Então, ele está fazendo aí uma análise de vários inquéritos que ele julga. E por causa dele julgar esses inquéritos é que ele se tornou alvo, né? Ele também fala nessa entrevista com o Globo sobre a influência das plataformas, tá? Todas as... eu caí aqui o visual, mas eu acho que eu continuo na voz. Pode continuar falando que você... essa planejamento, tanto do 8 de janeiro quanto das outras manifestações, outros atos que aconteceram não só em 2022, mas em outros anos, esses planejamentos foram feitos dentro das redes sociais, né? Então ele também fala sobre isso. Bom, Everton, eu fui pro Twitter e mostrei aí 4 exemplos de depoimentos de presos, tá? Tanto de dentro do Palácio... Esses são os presos de dentro do Palácio do Planalto, tá? São 4 exemplos só, porque foram mais de 100 pessoas presas. Agora passa o carro do ovo, no meio da gravação. Vai lá, já vai ter que cortar mesmo, então dá pra esperar passar se você quiser. Ad, deixa eu aproveitar então e te perguntar. Você quer que abra esses... Você acha que ia ser bom, que daí a galera ia poder ver. Beleza. Então só... Era muito melhor se eu estivesse projetando, né? Desculpa, foi mal. Não tem problema. Bom, bora lá. Voltei aqui de novo 3, pra... 2, 1. E aí, Everton, batendo essas falas do Alexandre de Moraes com o que a gente tem de inquéritos públicos, eu botei no Twitter hoje mais cedo 4 exemplos de depoimentos de pessoas presas dentro do Palácio do Planalto, tá? Naquele mesmo dia 8 de janeiro de 2023. Eu botei só 4 porque são mais de 100, então 4 eu acho que tá bom pra gente exemplificar o que foi. Olha só, esse primeiro aí, ele fala, né? Ele fala que estavam baseados no QG do Exército, trouxe um dinheiro e tal, e que o objetivo era apenas ocupar os prédios, sentar e esperar até vir uma intervenção militar para não deixar o Lula governar. O segundo também vai nessa mesma parte, ó. É mais ou menos a mesma coisa. Estava na frente do QG do Exército e teria ouvido uma orientação do movimento que chegava falando para outro que era para todos entrarem e sentar para ocupar os espaços. O outro também, mesma coisa. E é interessante que esse terceiro aí, que a maioria desses 4 falam que não pagaram passagem, né? E esse também é bem interessante. Eu até destaquei que não pagou a passagem do ônibus. E que o objetivo era apenas ocupar os prédios, sentar e esperar até vir uma intervenção militar para não deixar o Lula governar. E o último que eu selecionei também, mesma coisa, acampada no QG, que não faz ideia que organizou, mas olha lá, o objetivo era apenas ocupar os prédios, sentar e esperar até a solução dos militares para resolver o problema da eleição, que foi para a rua porque não acreditou no processo eleitoral. Esses são os prints das minhas pesquisas. Embaixo ali tem a fonte, que se vocês quiserem checar um por um, fiquem à vontade, esse documento é público, tá? Então, a gente tem aí essa história que ele conta, né, do planejamento do dia 8, era sentar, acampar ali até que uma intervenção militar acontecesse, tem respaldo nesses depoimentos e em muitos outros depoimentos de pessoas que estiveram no dia 8 de janeiro de 2023. Lembrando que teve 3 grupos de depoimentos, tá? As pessoas que ficaram em silêncio, essas pessoas que assumiram qual era o plano golpista e que tinham, a maior parte delas, esse mesmo plano de sentar e esperar, tá? Tal da intervenção militar, e outras pessoas que diziam que estavam apenas passeando pela esplanada, viram a manifestação, se juntaram, entraram nos prédios por curiosidade.
Lembrando que quem entrou no prédio por curiosidade, mesmo tendo dito que entrou no prédio por curiosidade, também está cometendo crime, porque esses prédios têm visitação turística, é só você agendar, fique à vontade. Ou pelo menos tinha, né? Porque teve que dar um corte depois dessa. E ele fala desse plano aí, né? Esse plano, ele tá... O Andrei Passos, que é da Polícia Federal, agora há pouco ele deu uma entrevista confirmando esse plano, tá? E que também não é uma novidade. Esse plano se sabia pelo menos desde fevereiro, tá? Do ano passado, de 2023. Se sabia que tinha um plano para matar o Alexandre de Moraes, prender, e tinham aí a ideia de jogar o corpo dele. O que a gente não tem é esse inquérito, né, público, porque muitos desses inquéritos estão sob sigilo por envolver segredos de Estado, de certa forma, porque você não pode saber onde fica cada câmera de segurança de cada prédio. Isso aí é praticamente você entregar um mapa, olha só, invadam novamente, né? Pois é, o que me chamou a atenção em um dos seus prints que você trouxe é de uma pessoa que é aqui do interior do Paraná. E eu queria, geralmente aqui do interior do Paraná, a gente tem excursões para onde? Para Aparecida do Norte. E eu queria entender aonde na história que essas excursões para Aparecida do Norte viraram excursões para Brasília para matar e enforcar o Alexandre de Moraes. E a gente já tem ideia de quem financiou essas excursões, porque, né, a gente vê ali o pessoal falando, a gente não sabe quem organizou, a gente só foi e... O primeiro financiador já foi denunciado, tá? Ele é aí do interior do Paraná, ele é de Londrina, no Paraná, um empresário, mas a gente tem a identificação, tá, de caminhões e ônibus do agro, de empresas de turismo, mas principalmente do agronegócio. Tanto é que a gente teve o depoimento conhecido como pai da soja na CPMI do golpe, justamente porque tinha caminhões e tinha vários indícios de que eles seriam. Mas a parte dos financiadores também é uma parte que está em sigilo. Por quê? Porque se você tirar o sigilo no meio da investigação, você pode acabar expondo uma pessoa que está sendo investigada, mas que no final pode se descobrir que ela não fez nada, tá? Isso acontece durante esses processos de investigação. Então, eles estão mais sigilosos nesse caso e nos casos dos mentores intelectuais também, até porque são pessoas com muito mais poder do que esses executores, né? Que poderiam também atrapalhar as investigações, e até por isso que Silvinei Vasquez segue preso, etc e tal. E só para dar uma break news, aí, girinho do break news, uma break news, o Mauro Cid, ele fez a sua delação premiada. E essa delação premiada, ela tá baseando e parece que vem chumbo grosso por aí, pois agora há pouco o Andrei Passos estava falando sobre isso, sobre as diligências, parece que estão bem avançadas e o que não tiver substância, o que não tiver materialidade, pode fazer com que ele perca alguns dos benefícios também. Então, aí não adianta mentir para a justiça que a coisa não dá dando muito certo. E essa delação tem tudo a ver com o 8 de janeiro também, porque é uma parte dessa delação envolve aí os atos antidemocráticos fora, né, dos bastidores do governo Bolsonaro. Então tá aí, então o Xandão hablou muito e a gente teve aqui o privilégio de ver Adi hablando sobre as falas do Xandão. Muito obrigado, Adi, pelas informações que você trouxe. Esse foi o nosso plantão do Meteoro. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Um abraço e até a próxima.